Olá, sejam bem-vindos ao IsoCast. Sou da Luane Mello, jornalista, e é um prazer estar à frente desse projeto, que a gente está aqui para conversar e tirar dúvidas sobre os desafios de pais e mães responsáveis nesse processo de educação dos nossos filhos. E a pauta de hoje ela é bem interessante, porque desperta debates entre especialistas, educadores e, claro, nós responsáveis, por todos os nossos filhos, que é o uso de telas. Será que realmente é prejudicial? Existe um tempo adequado para uso e limite de idade? Então, para conversar sobre isso, estamos aqui com duas profissionais competentíssimas que vão nos orientar sobre o uso de telas. Estou aqui com a Laísa Valley, ela que é psicóloga e professora da disciplina de socioemocional do ISO, e também com a Milena Veiga, que é psicopedagoga. Então, a gente pode começar pensando que hoje, em estudos já comprovados, indicam aí que o Brasil já é o segundo país com maior consumo de tela do mundo, né? Isso dá uma média de cerca de 9 horas por dia. A maioria da gente, precisa dela no dia a dia para tudo. É quase que essencial o uso das telas. Mas será que existe um limite ou um momento ideal para a inserção? A gente sabe que a primeira infância, aquela fase do bebezinho, ainda não é usado tela, não é recomendado. Mas como fazer essa introdução e de que forma ela deve ser feita nessa primeira infância? Inicialmente, na primeira infância, realmente não é um período recomendável para que a criança esteja exposta à tela, Como é um período sensível do desenvolvimento, onde ela vai ganhar outros repertórios que serão essenciais ao longo da vida, é importante que ela realmente esteja exposta à interação social com os seus pares e seus responsáveis. Mas a partir dos 2 anos, digamos assim, a gente já pode colocar pouco tempo, e também saber qual o conteúdo que a gente está expondo para a criança é essencial. Então, recomendado é que nesses 2 anos, digamos assim, que vai começar a introduzir a tela, seja algo de baixo estímulo, também evitar os excessos, ser algo realmente mais pontual e sucinto, indo aos poucos. Eu acho que como mãe, a gente se preocupa muito nessa questão de qual o tempo ideal, existe um limite para isso, como é que a gente pode fazer aquele monitoramento adequado. Então, como é que os pais e responsáveis podem lidar com essa questão? Existe alguma forma da gente driblar aí, esse uso da tela para poder trazer outros estímulos? Sim, Dalu. É importante a gente trazer, esse tema como discussão, porque a gente sabe que os excessos é o que prejudica. Sempre esse excesso. O uso da tela em si, ele não traz esse prejuízo para as crianças ou para o seu desenvolvimento. Mas o excesso deles, sim, podem causar. E para a gente refletir como pais e mães, como a gente está dizendo aqui, trazendo muito esse gancho dessa reflexão, de nós como os pais, sendo agentes diretos nesse controle de regir esse tempo, porque a criança, pela imaturidade e pelo falta de não saber lidar com aquilo, eles ali é muito propício para eles, é confortável estar nesse excesso de telas. A tela sempre vai trazer um estímulo ou algo que para eles é encantador, de certa forma, Então, acho que nós, como pais, no nosso papel, é importante refletirmos sobre como também nós estamos usando essas telas. Perfeito, exemplo, Ser exemplo é um dos fatores que nos ajuda a entender também isso, como reagir ou como agir com os nossos filhos. Porque o ideal eu acho que nesse mundo que a gente está vivendo, nessa era digital, não é retirar o excesso de telas, mas sim tentar dosar. Porque o retirar, só se a gente pudesse substituir por algo que trouxesse também para eles, um certo, uma certa distração, ou algo que pudesse desenvolver também neles, ou até mesmo a gente usa como uma fonte de aquietar um pouco os nossos filhos, trazendo também como essa experiência. A gente usa muito essas telas como uma forma de controle, mas a gente sabe que não é a forma mais saudável para que isso aconteça. Então, eu acredito que se a gente puder se autoanalisar, acho que é um ponto principal, fazer essa análise, como nós estamos usando as nossas telas e sendo exemplos para os nossos filhos, para que a gente busque juntos estratégias para a gente poder estar direcionando e tratando isso com eles de uma forma que seja mais saudável. Não, perfeito. Assim, quando você traz, essa questão de como a gente pode fazer esse uso, eu me pego me percebendo o tempo todo, porque trabalho diretamente com rede social. Então, estou reproduzindo o tempo inteiro aquele exemplo
da mãe que está com o celular na mão como via de trabalho. Nem todo mundo tem essa realidade. Mas quando a gente lida com uma situação como essa, né, o que tipos e formas de estímulos a gente pode dar para as nossas crianças para entretê-los sem que necessariamente a gente precise acalmá-los com uma tela? Porque acredito que, de certa forma, deve ser prejudicial também a longo prazo, né? Neurologicamente falando, talvez, e psicologicamente, como é que isso afeta nossas crianças? Quando a gente usa uma ferramenta, seja qualquer que seja, né, com esse objetivo de apenas acalmar a criança, então a gente já está enviesando o uso dela, né? Então a criança ela vai criar uma certa dependência, digamos assim, emocional, porque é um objeto que vai me satisfazer, e aí a gente vai para a parte neurológica e já pensa em neurotransmissores, por exemplo, que naquele momento estão sendo hiperestimulados na criança acerca desse dispositivo. Então, a criança ela vai criando esse laço emocional com esse dispositivo porque ele está sendo utilizado de uma maneira não educativa, digamos assim, ou de que não seria esperado para ela naquele momento, né? Mas que se a gente trocar, então, os papéis, por exemplo, um adulto regulando emocionalmente a criança, ao invés de um celular regulando a criança emocionalmente, seria mais proveitoso para ela futuramente, porque a gente está falando de desenvolvimento de habilidades sociais no cotidiano, né? Então, isso com certeza faz total diferença, né? E a nível neurológico mesmo, psicológico, a gente já tem estudos que comprovam que esse excesso de tela e essa exposição à tela realmente acionam no nosso cérebro áreas, né, neurotransmissores que estão relacionados ao prazer instantâneo, né, satisfação instantânea. E a gente sabe que no cotidiano a gente não tem acesso a isso de forma instantânea, né? No social, na vida real, tudo é mais orgânico, tudo é mais devagar. Tem um tempo para ser maturado, né? E eu acho que afeta até a questão da tomada de decisão também, né? Com certeza. Como a gente está exposta a muita informação o tempo inteiro aqui e a gente simplesmente se coloca como consumidor dessas informações, a gente em nenhum momento está parando ali para ter tempo hábil de avaliar aquele consumo daquela informação. De que forma isso pode afetar as nossas tomadas de decisões, não as nossas, né? As dos nossos filhos, no caso, que é o principal debate. E como a gente pode fazer para orientar? Porque acredito que hoje, nos tempos que a gente vive, falar no corte de um celular para uma criança ou televisão, eu nem acredito ser benéfico. Afinal de contas, eles têm que lidar com isso no dia a dia, ou eles podem ser até excluídos, né? Mas como é que a gente faz para orientar esse uso de tela de forma educativa, né? Sim. Essa discussão eu acho que tem que ser muito bem pautada com os nossos filhos, né? Porque, como diz, tirar a tela deles vai ter outras reações, vai causar também outros impactos. E quando a gente fala de tentar dosar, aí a gente falou um pouquinho também da questão da família, né? A família, ela precisa orientar, de fato, trazer um direcionamento para que esse uso ele seja de uma forma mais direcionada e tentar introduzir uma outra coisa ou outras estratégias para que a gente possa estar substituindo essa tela. Na realidade que a gente vive hoje, né, Dalu, a gente sabe que é muito complicado, é muito desafiador. A gente tem vida corrida, é muito corrido, a gente tem muitas informações em questões de segundos. Eles estão já crescendo nesse ritmo. Então, assim, é um assunto delicado e importante ser discutido com as famílias para que a gente possa realmente, de fato, pensar em estratégias e acredito que cada família é uma cultura diferente, né? A gente discute, assim, os pontos que a gente possivelmente poderia fazer, mas a gente sabe que essas realidades, elas são diferentes. Adaptáveis, né? E a gente não pode trazer uma coisa para todo mundo rígida, né? Com um formato só. Pois é. A gente não pode trazer esse formato. A gente tem que entender que cada família ela tem que pensar nessas estratégias de forma individualizada. Então, substituir, ser exemplo, algumas regras. E muito importante também é o monitoramento. Perfeito. Porque se a gente dá a tela para os nossos filhos, para eles se acalmarem, a gente não sabe o que é que eles estão aprendendo, o que é que eles estão consumindo. E às vezes a gente não tem esse tempo para fazer isso. Depois vem as consequências e a gente só culpa o uso da tela. Quando, na verdade, não é, a culpa não necessariamente não é da tela. Estamos falando dela, mas sabemos que quem rege isso, quem monitora, quem controla isso somos nós. E aí cabe a gente, acho que enquanto pais e mães irresponsáveis, né, é entender que a entrega de uma tela, ela vem também
muito forte a responsabilidade. Sim. De entender que, olha, tô te entregando isso, mas eu também tenho um trabalho por trás disso, que é monitorar tudo aquilo que está sendo, né, colocado a posto ali. Perfeito. Perfeito. A gente tem que entender esse nosso lado também, né? Nosso papel. Não só entregar, né? Não só. Entrega, ele fica quieto lá. Mas a gente sabe que a internet é meio que sem limites. A gente não consegue limitar. Abarca muita coisa. Tanto que em sala de aula, no programa que eu leciono, que é o LIVE, o socioemocional da nossa escola, a gente trabalha muito o desenvolvimento socioemocional, visando que o uso da tela causa um impacto negativo na vida das crianças. E eles têm também essa consciência, que em uma das nossas aulas, esse questionamento foi levantado, e aí, o que é que vocês acham com criança de 10, 11 anos? O que você acha sobre o uso da tela? Ele é positivo ou negativo? Então, levante a mão se acha que o uso da tela faz mal, né? O uso excessivo da tela. E aí, a maioria da sala levantou, e crianças já conscientes, mas, de certa forma, dependentes. Porque eu acho que todos nós, de certa forma, podemos trazer isso como uma dependência, né? Trabalho, resolver coisas, enfim. Facilita muito a nossa vida. Eles também são conscientes disso, o que é importante a gente também trazer, já que eles têm essa consciência, junto com eles, trazer uma forma que seja flexível, que traga para eles também, trazendo eles para esse meio em uma forma que seja viável da gente trabalhar meio que em equipe, né, dentro de casa, para ajudar eles. Aproveitar essa abertura, né, que a escola tem de diálogo para poder fortalecer algo que, de repente, pode ser orientado dentro de casa. E aí você está falando de crianças de 10 anos, acredito que aí a maioria delas já devem ter uma tela na mão, celular na mão. E hoje eu lido com o desafio, por exemplo, de uma criança de 5 anos que vive me pedindo para ter um celular, né? Eu digo, calma, que aqui nesta casa eu ainda não acho o momento adequado. Então, será que existe, Milena, um momento ideal para a gente fazer essa introdução, por exemplo, de ter um celular? Como é que a gente percebe que a criança está matura o suficiente para poder fazer esse consumo? Ou não tem? Vem muito da educação de cada família. Exatamente. Perguntei, então, porque exatamente vai vir, eu acho que vem realmente da responsabilidade da família, né? Enquanto você falava, eu tava refletindo aqui, né? Um conceito que a gente discute muito, até do pessoal da tecnologia, das mídias, tipo, a rede social, a internet é realmente uma terra sem lei, né? A gente tem muitos esses questionamentos. Então, assim, eu quero implementar a minha criança numa terra sem lei? Não sei. Então, até onde vai o limite? Qual é o meu ideal de educação, né? No momento em que eu vou dar uma ferramenta para a criança, mais responsável sou eu do que o meu filho, porque ele ainda não tem idade para responder por suas atitudes, digamos assim, né? Então, eu acho que muitas vezes os pais acabam realmente sobrecarregando a criança de uma responsabilidade que ela não tem noção naquele momento. Né? Exatamente. Então, o próprio pai que tem que refletir. Eu, agora, estou maduro o suficiente. Né? Eu estou plenamente consciente dos meus atos quando eu vou implementar a tela, digamos assim, com o meu filho. O meu filho, ele é aberto aos meus combinados, eu consigo manejar ele bem nesse sentido. Então, é algo muito mais individual, né, de cada família, dos seus valores. Se naquele momento, realmente, eu vou conseguir monitorar, eu vou conseguir regular, vai ser o melhor para o meu filho naquele momento. Se a resposta for sim, então o caminho tá aí, né? Eu acho que uma boa solução é a gente ter esses momentos também para assistir juntos, né? Ou para acompanhar, fazer daquele momento um divertimento. Porque eu comecei a perceber que muitas vezes eu só deixava quando eu estava presente, né? E aí, ok, por um lado. Por outro, tinha coisa que ela... Não, mãe, vai pra lá. Então, o que é que tem aí que eu não posso ver? A gente tá com esse olhar de pai e mãe atento também. Preza muito pela segurança também dos nossos filhos, né? Não só na questão do tipo de informação que é consumida, mas quem tá se relacionando com eles através do celular. Que eu acredito que talvez seja um grande desafio também para vocês que lidam com eles no dia a dia. Escutar depoimentos de crianças e ouvir relatos, que a gente já ouviu tantos, né? De acontecimentos. Então, isso pode ser uma preocupação? Sim, acredito que a gente pode usar isso como um fator preocupante. Porque o excesso e essa terra sem lei que a gente chama, né? A gente não consegue controlar 100%. E aí eles trazem essa imaturidade ainda para lidar com essas questões, né? E eu acho que é importante a gente guiar mesmo, de fato, para que eles direcionem e gerem esse amadurecimento. A gente sabe que eles ainda não têm,
né? E aí a gente se preocupa com isso. A gente não sabe o que está por trás daquilo. E às vezes, por ser criança, não entende, acaba caindo em algumas situações em que nós pais jamais imaginamos, talvez, que isso pudesse acontecer de forma... Às vezes a gente fala de um cyberbullying, a gente às vezes, né? A gente fala de questões da dificuldade deles interagir socialmente. A gente fala de várias questões que estão por trás desse uso de tela. Vai gerando dificuldades nos nossos filhos que a gente não consegue entender a proporção que isso pode ganhar. Então, é muito importante esse tema ser discutido, ser aberto, ser conversado em família, para que a gente possa tentar entender e ajudar da melhor forma possível. Acho que a orientação, né, ela passando pela escola, junto com a família, a gente consegue fazer um diálogo mais aprofundado e mais aproximado também, para poder se instruir, né? Por exemplo, eu sou um profissional que uso a tela como trabalho. Então, como eu consigo, através do exemplo, porque o meu exemplo é estando aqui o tempo inteiro, mas educar minha filha de que esse é um tipo de consumo e o dela vai ser um consumo recreativo, por exemplo. E aí ela me questionar, mas você não tá com celular? Mas tá todo mundo aí na casa com celular, só eu não tenho nada para fazer. A gente escuta isso no dia a dia. E aí, mas tem muita coisa para fazer sem ser tela. Nesses momentos, o que é que a gente pode incentivar nossos filhos a fazer em casa, por exemplo, para fugir um pouquinho, ou até na rua também, para fugir um pouquinho desse uso, né, excessivo de tela? Com certeza, é muito importante, e exatamente a gente tá falando assim muito do papel do pai, né, nesse momento também, de orientar a criança, mas também sabendo que ela também não vai ter essa percepção totalmente, né, ali, e de, eu vou usar para um uso recreativo. Ele não vai ter Tudo bem, mas não estou trabalhando. E os tempos mudaram, eu tava refletindo esses dias, porque lá na faculdade a gente fala muito de criança, desenvolvimento infantil, né? Eu tô no mestrado agora. Então, a gente fala muito sobre isso, que antigamente as crianças, elas iam pra frente de um espelho e dançavam e tudo mais. Hoje em dia, elas fingem que estão com o celular. É isso! Né? E ficam conversando ali, dialogando, né? Com a habilidade, gente, de comunicação, agora, na nossa época, é tipo, todo mundo sabe falar. A criança já nasce falando com o celular, como se fosse... Tanto que... E hoje tem pessoas que fazem o quê? Curso de oratória. A nossa geração fazia curso de oratória para falar em frente às câmeras. As crianças de hoje em dia já vêm prontas, com o chip e o dedo pronto aqui, ó. Exatamente. Então, assim, é um desafio realmente a gente tentar negociar, mas é possível. Não entendendo ali que o adulto da situação sou eu. Não espere, não tem expectativas que a criança ela vai ter noção do uso dela, porque ela não vai. Então, realmente, a gente consegue utilizar outras saídas, né? Eu já vi muitas maletinhas, por exemplo, de plástico mesmo, em que você pode colocar tinta, papéis, massinha, moeba, enfim, coisas que a criança gosta individualmente, cada criança tem o seu gosto, né? E aquela maletinha, ela vai para os cantos com a criança. Por exemplo, algo simples, que dá para você montar, e a criança não, quando estiver em locais externos, por exemplo, não pedir por tela, porque ela vai estar ali entretida com outra coisa, sabe? Menina, adoro essa estratégia. E em casa também pode utilizar, né, aquelas, acho que um organizador, né, aquelas caixinhas organizadoras, colocar itens e objetos. Pode até intitular caixinha do ócio. Então, a criança diz, tô com tédio, vai lá na caixinha do ócio. Anotado aqui, ó, check. Muito bom, porque às vezes a gente mesmo não sabe o que fazer, porque a gente tá tão limitada com o uso de tela que acaba indo pelo automatismo, né, desse caminho. E na época da gente, a gente tinha o ar livre, a rua, né? Hoje em dia, infelizmente, as crianças não têm mais a rua. E esse ponto é um ponto importante que eu acho, né? A gente entender, por exemplo, o que tá posto entre o nosso tempo e o tempo deles hoje. Eu acho que a gente é a última geração que passou pelo analógico. Eu digo, gente, o meu tempo é diferente das crianças de hoje em dia, vocês não estão entendendo. E a gente nem é tão velho assim, vamos deixar assim, né? Bem claro. Bem claro que estamos aqui ainda trabalhando na faixa dos 30 anos, 40 anos. Somos pessoas jovens. Então, mas a gente lidava com o analógico. E essas crianças lidam com o digital de uma forma muito rápida, no nível de informações e praticidade.
Então, hoje, como é que a gente pode fazer uma analogia desses tempos, né? Desse momento que a gente vive, para que essas crianças, para que a gente possa entender o momento pelo qual elas estão passando, sem que isso passe, mas na minha época, e passe esse ego que, infelizmente, ok, mãe, é na sua época, na minha é diferente. A gente toma umas dessas de vez em quando. Toma, que eles têm uma resposta na hora, né? Assim, vem na mesma rapidez com que vem as informações aqui do É verdade. Essa questão aí, quando tu falou também da questão da comunicação, né? Que eles têm esse desenvolvimento, só para a gente trazer também como um ponto importante, a gente vê que eles estão sabendo se comunicar digitalmente. E na questão social, eles estão trazendo muita dificuldade para que essa comunicação ela ocorra. Hoje, o impacto é emocional e por isso que hoje o programa socioemocional na escola, ele é um diferencial muito grande. Porque qual é o nosso papel? É desenvolver as habilidades socioemocionais nas crianças que não estão tendo acesso a isso. Aí você pergunta, do nosso tempo e o tempo deles, né? Pra gente não ser aquela mãe chata de dizer que, mas no meu tempo era. Mas no nosso tempo, nós tínhamos a oportunidade de desenvolver essas habilidades. Eles hoje não estão tendo, ou se tem, eles não estão entendendo para que serve esse tempo. Perfeito. Né? E aí é importante a gente trazer isso. E na escola, quando a gente traz momentos de escuta, que a gente desenvolve a empatia, a comunicação assertiva, porque nem toda comunicação é comunicação. Então, a gente tenta desenvolver essas habilidades para que eles consigam lidar com o mundo real, que é a maior dificuldade que eles têm. Conheço crianças, alunos que sabem, desenvolve, se você der para fazer uma chamadinha sobre o que está fazendo, ela desenrola muito bem. Mas se for para a prática, na questão do social, ela não consegue se socializar com as crianças da própria sala. Então, a gente vê o impacto disso, que é muito grande. Então, entre os pais do nosso tempo, tínhamos como desenvolver isso. A gente precisava esperar a hora lá do filme, a gente esperava lá, né? Pausa, o intervalo comercial. Exatamente. Pra gente poder assistir o próximo episódio. E hoje não, eles têm acesso em questão de segundos. E às vezes eu me pergunto, será que a gente precisa de tanta informação assim? Será que a gente está preparado para isso? Imagine nós como pais, eles como crianças. Não, totalmente. Na maioria dos momentos, a gente não tem a resposta para essas perguntas, porque a gente entende, eu entendo enquanto adulto que eu não estou pronta para a quantidade de informação que a gente recebe. Tá aí a quantidade de transtornos de ansiedade, a quantidade de problemas, né, neurológicos, psicológicos que estão sendo causados por uma velocidade de informação enorme que a gente está tendo, e não só de informação, porque isso acaba levando a acontecimentos também, né? Mas eu não estou pronta, tanto que me assumo nesse sentido e digo a ela, mamãe às vezes não sabe o que fazer, tá? Sinto muito, mas você vai ter que lidar com esta mãe que ainda está se preparando para te orientar de uma melhor forma. E é uma parceria, sabe? Então, por exemplo, assim, a sua filha também vê que você também trabalha com esse digital, mas que não é uma forma apenas, não é uma bobagem, mas que é algo sério, né? Você tá fazendo algo sério ali na tela, no celular, né? Não é simplesmente uma bobagem, né? Então, ela vê também esse outro lado, né? O por trás das telas é interessante também, né? Envolver ela nesse processo. E sempre que eu posso, assim, como eu já tenho uma maior liberdade no ambiente de trabalho, de poder, né, ir por determinados caminhos, eu trago para perto para que possa ver o que é que está por trás da tela, que às vezes não entende, né? E esse exemplo responsável. Eu acho que quando a gente é pai e mãe, né, a gente se preocupa com a formação. Eu digo que eu quero construir um futuro melhor, mas não só para mim, principalmente para os nossos filhos, né, para os meus filhos. E aí, quando a gente olha o tipo de conteúdo que hoje a gente vê nas telas, é uma coisa que me preocupa muito. Porque o que mais tem hoje é o processo de amadurecimento precoce de criança, ou não sei se existe essa palavra, mas um processo de deixar a criança mais adulta, sabe? Adultização, não sei. Pode cortar essa parte. Não sei, mas sabe esse processo de trazer a criança para um universo adulto que ainda não pertence à realidade dela? E aí, quando a gente vê, essa criança tá totalmente... Ela perde fases, né? Passa fases.
E aí a gente vê o prejuízo disso lá na frente. São adultos, crianças, são idosos, são, vamos dizer, jovens adultos ou são... Jovens crianças. Jovens crianças, idosos que não passaram pela fase e aquilo vira uma bola de neve. Porque a gente não vai saber em qual fase a gente vai estar. E o importante também, Dalu, na tua fala, da gente trazer, é que nós, mães, também nos angustiamos, porque também estamos num processo de aprender a lidar com isso. É isso. Não é? A gente não teve essa fase. Hoje a gente sabe que ela é necessária. A gente vive num mundo que não dá para viver sem mais. E também a gente se angustia, porque sabe dos impactos e dos prejuízos que isso causa. Isso. É meio que uma reeducação conjunta. Né? É isso. Exatamente. É trocar o pneu com o carro andando, literalmente. É isso. Minha mãe diria desse jeito. Mas é exatamente isso. E se a gente parar para pensar os desafios também que as nossas mães vivenciaram com a nossa geração, né? No caso que já passou. Mas também era um desafio, né? E como você falou, esse discurso era presente na minha época, né? A gente pegou uma época de lan house. Gente, internet de escada. Essas crianças nunca vão saber o que é um tijolão. Não. Entendeu? E assim, ao mesmo tempo que a gente brinca com essa realidade, a gente tem uma outra realidade completamente diferente posta pra gente, né? E indicar os caminhos e orientar sem a gente estar pronta ainda pra poder informar. E aí, por isso, o trabalho de vocês é importantíssimo para nós, né? Mães e pais, para ajudar nesse processo colaborativo. Então, se vocês pudessem dar dicas, né, para os pais e para as mães, que tipo de dicas vocês dariam para esse alerta de ficarem mais atentos em relação às telas? Isso, eu tava pensando aqui, né? Então, eu acho que eu tava refletindo aqui o quão é interessante também o adulto pensar assim, eu nutri o meu filho de valores, né? Porque durante a segunda infância, terceira infância, a gente tá falando ali de desenvolvimento de personalidade, né? O caráter da criança. Então, assim, eu nutri também o meu filho de valores, né? Por exemplo, eu não posso esperar que meu filho, ele olhe pra mim e me conte como foi o dia dele se eu também não pergunto. Então, Laísa tava falando sobre comunicação, né? Interação, e ela começa em casa. E às vezes a gente diz assim, vou colocar a criança na escola para ela interagir, mas se em casa eu não tenho o mínimo de interação com ela, eu não posso esperar muito que ela progrida nesse aspecto, né? Então, acho que é interessante, primeiramente, a gente refletir nas nossas atitudes, né? Eu olho para o meu filho, dou um bom dia, pergunto como foi o dia dele, eu crio essa rede, né, de uma interação ali que para ele é fundamental, né? Porque o lar é o nosso porto seguro, né, digamos assim. Então, eu ter isso em casa, eu acho que faz total diferença. Então, assim, acho que a família, primeiramente, ela precisa refletir, né? Esse momento, assim, olho no olho, esse momento de toque, ele tá existindo no meu lar? Ou eu realmente estou ali na minha tela, a criança na tela dela, e ali a gente não se conecta, né? E por que não estamos nos conectando? Né? Então, é óbvio que a gente não vai tirar 100%, mas a gente precisa ter tempo de qualidade, né? Com quem a gente ama, né? Então, isso é fundamental. Então, acho que a minha dica seria essa. E que é importantíssimo, né? Criar, justamente, fortalecer esses laços. Quando Milena falou de valores, é a base. É o que a gente passa, a gente traz dos nossos pais e a gente passa para os nossos filhos. Então, se a gente consegue passar para eles uma base, né, os nossos valores diante de questão de vida, dos nossos princípios, né, daquilo que a gente acredita de fato, eu acho que vai ter mais, talvez, não controle, porque eu acho que controle é uma palavra bem forte, né, de controlar isso. Mas eu acho que a gente vai ajudar eles de uma forma mais direcionada, porque aí eles sabem, a base está segura. Então, esse é o meu valor, é o respeito, é a empatia, né, eu entender que isso não é legal, que o que eu tô vendo ali, eu não vejo os meus pais fazendo, às vezes ele tá na tela, tá trabalhando. Então, mas o meu pai também usa. Mas o meu pai não assistiria isso. Então, isso daqui não é legal. Meu pai me ensina que eu não posso praticar algo que não seja legal, que eu não posso arengar com meu coleguinha ou agredir ele. Então, esses valores, eles vão orientar os nossos filhos para que quando eles estejam nesses ambientes em que a tela ela possa ser um reflexo negativo, ele vai ter uma base segura. Tá pronto, né? Preparado. Se orientado. Preparando para esse momento, né? E a gente entende que isso é importante. Então, eu acredito que o monitoramento dos pais, para isso é importante. Sempre estar de olho no que os nossos filhos estão assistindo, estão consumindo de fato. Eu acredito que criar estratégias para que a gente possa substituir,
Porque tirar e deixar, eu vou tirar a sua tela e meu filho vai ficar lá, no ócio. E aí? Qual é o pensamento? O que é que vem na cabeça dele? O meu amigo tem, eu não tenho, eu não posso falar com ninguém, minha mãe tirou. Pode até ser pior, né? Pode até causar algumas outras consequências, né? Então, é assim, é substituir, vamos fazer isso hoje. Você não acha que tá usando muito a tela, não? Vamos tentar reduzir isso. Vamos ver lá, vamos ver com a mamãe quanto é que tá usando por dia ou por semana. Sempre chega para mim uma notificação, você diminuiu 10%. Ai, que legal. Então, que legal isso também, você compartilhar que você tá tentando fazer isso, tirar também, diminuir isso na sua vida e mostrar isso para o seu filho. Então, esse monitoramento, tentar fazer essas trocas, essas estratégias, tá sempre, né, de olho, estabelecer algumas regras e combinados, que eu acho que é importante também, né, para esse contexto, e aí a gente tentar minimizar esses impactos. Nossa, gente, muito obrigada. A gente que agradece o convite, né? Estamos super honradas de estar aqui. Eu que agradeço a Muito oportunidade legal. de aprender com vocês mais uma vez sobre esse tema maravilhoso, que eu acho que aí, se deixar, a gente passa longas horas discutindo. Passaremos. Muito discursivo, muito, muito pertinente, né, para o momento assim, que a gente está vivenciando. E aí eu acho que o uso excessivo, né, acaba também prejudicando outras áreas da vida, não só em casa, mas também talvez no ambiente escolar. Quais seriam os prejuízos que a gente tem, né, para as nossas crianças ou adolescentes quando esse uso de tela já passou da conta? Aí, a gente entrando por esse contexto escolar, a gente já vê os resultados e já conseguimos também tentar identificar quais são os impactos significativos na vida, né, vamos dizer, dos estudantes, olhando por esse lado. A gente vê que o desenvolvimento cognitivo ele é afetado. Acho que até a Milena falou no começo a questão, né, da estrutura neuronal, de como isso tudo é construído desde pequenininho. Então, afeta diretamente na questão desse neurodesenvolvimento, sim. Atrapalha na questão da leitura, da escrita, já que eles estão numa velocidade muito rápida, né? Numa questão de acesso imediato. Eu costumo também dizer que esse excesso de tela, ele prejudica também no pensamento crítico. Porque, às vezes, a gente faz uma atividade na sala que é referente vamos fazer um desenho, vamos construir algo. Tia, eu posso pesquisar um desenho? Não pode pesquisar, é subjetivo. Mas, tia, é sobre tal assunto, ou anime, ou não sei o quê, as coisas que eles gostam. Mas cria o que tu gosta, isso é legal também. Isso possibilita você a desenvolver habilidades sociais também, né? Então, eu acredito que esse impacto na vida deles, assim, é significativo. Isso. Acredito que traz uns pontos bem... E até para a parte de motivação mesmo, né? Porque a tela, ela interte muito, né? Então, a criança, ela tá super motivada, ela tá super estimulada ali naquele momento. E fazer, então, atividades que não são tão motivadoras assim, né? Estudar, vemos e convenhamos, é uma atividade complexa até para o nosso cérebro, né? Ele precisa pensar e processar muitas informações. Então, acaba que o estudar acaba sendo algo muito chato, porque é mais desafiador para o meu cérebro. Meu cérebro quer dopamina instantânea ali para eu me sentir bem, né? Digamos assim. Então, até a motivação acaba sendo implicada. E a aprendizagem sem motivação não funciona. Não funciona. Aí a gente tem que desdobrar, né? A professora tem que ser bem criativa. Aí a professora da disciplina socioemocional. Mas o legal, né, pra gente fazer um fechamento, acho que legal, assim, é importante a gente trazer essa ideia de desenvolver isso com eles em sala. Essa construção é muito legal, trazer para eles uma reflexão e um momento de escutar eles também. Isso ajuda bastante. Eu costumo dizer que, às vezes, nós não precisamos, talvez, diagnosticar ou rotular aquela criança por uma dificuldade que ela tenha, mas a gente pode tentar ajudar ele a ver estratégias que ele pode estar aprendendo. Então, é importante também, às vezes, não só a gente está falando, claro, do excesso de telas, mas também a gente vê essa questão da individualidade, do processo de aprendizagem, né? Se isso realmente, de fato, impacta, a gente sabe que sim, que isso impacta. Mas a gente também tem que ter esse olhar individualizado de como é que a gente vai ajudar o nosso aluno ou o nosso filho de uma forma para que ele desenvolva essas dificuldades que ele apresenta, né? Através, seja pelo excesso de uso ou não.
Então, acho que é muito, muito importante a gente tentar também direcionar para esse lado, desenvolvendo as habilidades e potencializando eles diante daquilo que ele já tem e melhorando aquilo que precisa ser melhorado. Eu até costumo dizer aos pais, né, lá no consultório, assim, ninguém é tão vazio que não tenha nada. Então, assim, a criança, ela tem habilidade, sim, né? Ela pode estar encontrando uma dificuldade ali no processo de aprender, mas ela tem outras habilidades que são muito mais enriquecedoras e que tornam ela quem ela é. E aí a gente pode utilizar essas habilidades que ela tem desenvolvida para suprir, digamos assim, aqueles obstáculos, né? Superar aqueles obstáculos que ela está apresentando naquele momento. Eu acho que trazendo isso para a individualidade de cada um, né? Podendo ter essa percepção de si, de quem é, dessa força da individualidade, entra também no contraponto da rede social, Também, do digital, de que é as comparações, que é o tempo todo tá super estimulado sendo visto dessa forma. Então, fortalecer essas habilidades individuais, esse eu, né, com mais potência. Com certeza. De alguma forma, acho que até faz com que eles sintam ali aquela uma maior maturidade, talvez, para poder lidar com as comparações. Uma autoestima bem fortalecida. É isso, é tudo. Faz bem. E o nosso ISOcast de hoje fica por aqui. Espero que você que está nos ouvindo tenha gostado. Agradeço as nossas convidadas que estiveram aqui com a gente, batendo esse papo esclarecedor. Acompanhe a gente nas redes sociais. Temos o nosso podcast e o YouTube para você ficar por dentro de todas as informações e não perder absolutamente nenhum conteúdo do nosso ISOcast. Até a próxima!